Quem é Jesus? Nesses momentos, Jesus aparece muito mais nas nossas vidas. Mas quem realmente Ele é? Ele quer saber também quem Ele é. As pedras, e essa é uma das pedras mais importantes da humanidade, inclusive ela está até coberta, como você pode ver aí, está protegida e tudo mais, e as pedras elas fazem parte das nossas vidas. Às vezes eles jogam pedra em você, mas você que escolhe o que você vai fazer com essas pedras. Eu era adolescente ainda, quando alguém me jogou uma pedra, se eu colocar o dedo eu acerto exatamente onde me jogaram essa pedra. Foi uma das filhas da dona Idália. Faz uns 40 anos que eu estou querendo saber qual delas foi. Ainda estou investigando. Mas eu aproveito para fazer disso uma ilustração. E eu falo mal dela, não sei qual delas foi, onde quer que eu vá. Não é verdade. Mas as pedras fazem parte das nossas vidas. Às vezes jogam pedras em você e você vai escolher o que você vai fazer com elas. Porque a gente coloca pedras para fortificar partes das nossas vidas. Por exemplo, se você vai construir uma casa, você tem que colocar pedras. No concreto, por exemplo, não é? E aí você constrói bem uma casa. Qual é a altura do pé direito da sua casa? Isso mostra mais ou menos qual é a profundidade da fundação da sua casa. Se você tiver um pé direito alto, como aqui, por exemplo, provavelmente sua casa não tem um pé direito tão alto como esse aqui. Aqui tem uns 4 metros aproximadamente. Então, quanto de fundação? Alguns que ficaram aqui anos esperando que essa construção fosse o que é hoje, sabe que a fundação eram buracos que ficaram anos aqui, esperando que o concreto viesse e sustentasse tudo isso. Quanto mais alto, então, o pé direito, mais profundo é esse buraco, mais pedras foram usadas para fortificar essa construção. E essa pedra aqui é uma dessas pedras fundamentais da fé cristã, inclusive. Vou falar para você que pedra é essa no final dessa mensagem. Quem é Jesus? Tem tudo a ver com pedras como essa e outras pedras. Ele mesmo quer saber o que você pensa dele, o que você fala dele. E você fala dele mesmo sem você abrir a boca. Quando você não está falando nada, as pessoas estão vendo quem é Jesus através de você. Ou não estão vendo nada. Porque se não estão vendo nada, você também não significa nada. Porque ele mesmo disse: passará os céus e a terra, as minhas palavras não vão passar. E há mais de 2000 anos ele disse isso, e nós estamos repetindo as palavras dele. E todas essas pessoas que viveram de lá para cá, bilhões de pessoas, difícil contar quantas bilhões de pessoas viveram do tempo de Jesus até aqui. Todas morreram, passaram e nós nem sabemos quem são. Até os mais famosos que predisseram que a Bíblia estaria acabada em 100 anos. Eles já morreram mais de 100 anos e a Bíblia está aqui ainda. E quem foi que falou isso mesmo? Nem sei. Mas quantas predições erradas. Jesus, isso está em Mateus capítulo 16, versículo 15, indo para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, estava ali com eles quase 2 anos e meio pelo menos, e quer dizer, eles deviam saber já quem ele é. Eles já viram muita coisa sobre Jesus. Eles viram Jesus andando sobre as águas, multiplicando pães, curando pessoas de maneiras incríveis, e a gente às vezes não sabe ler direito até como Jesus curava, mas Jesus até restaurava membros que pessoas não tinham. Uma pessoa que não tinha a mão praticamente, Jesus dava uma mão nova, e às vezes a gente não vê isso. Doenças que não tinham cura. Hoje nós temos tecnologia que foram avançando de milhares de anos até chegar aqui, mas naquela época não tinha nada. Sabe o que é nada? Nós não sabemos o que é nada. Nós acordamos e tem tudo ao nosso redor, mais do que nós precisamos, mais do que nós podemos usar. E Jesus, quem é Jesus? Ainda quem é Jesus? Ele quer saber o que vocês pensam de mim. Alguns do povo pensavam que Jesus era um bom homem. É verdade. Um profeta. É verdade. Até uma reencarnação talvez. Elias. Profeta Elias. Ou até uns pensavam que ele era João Batista. Eles nasceram
e estavam convivendo no mesmo período. Como pode um ser outro? Não tinha como, inclusive. Mas o povo ficava confuso, porque o povo naquela época não sabia nem quem eles eram. Uma grande novidade, nós também temos uma grande dificuldade de achar a nossa própria identidade. Até a gente não sabe o que vai ser, ou às vezes alguns adultos não sabem o que ainda são. Nem a profissão ainda conseguiram estabelecer. Nós somos muito confusos sobre as nossas identidades. E o mundo não ajuda, piora. Nós estamos em 2024 e ainda as pessoas estão questionando se eles são homem ou mulher. Como pode? Não tem... É absurdo isso, uma coisa que está tão clara. Você comprou um micro-ondas, você sabe que é um micro-ondas. Vem lá no manual, é um micro-ondas. E você não vai usar para cortar uma árvore aquilo, porque você sabe o que é. E nós também sabemos quem somos, porque nós fomos criados assim. Sabemos quem nos criou, mas ainda duvidamos às vezes. E nós queremos fazer outras coisas para as quais não fomos criados, como por exemplo até o próprio pecado. E o pecado é uma coisa supérflua, você não precisa dele. Ele é prazeroso, sim, mas ele tira todo o privilégio de você ser quem realmente você é, quem você foi criado para ser. Mas e vocês? Perguntou Jesus para os seus próprios discípulos, e a pergunta está viva hoje. Ele quer saber de você quem ele é, quem você diz que ele é. Pedro também não sabia, mas foi ele que respondeu. Isso você pode acompanhar comigo, Mateus capítulo 16, versículo 16. O versículo 13 mesmo, né? Ele pergunta isso, e lá no versículo 16 vem a resposta. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele foi inspirado naquela hora para chegar a essa conclusão tão genial e tão simples ao mesmo tempo. Dava para ver em tudo que Jesus tinha feito até agora que realmente era o Filho de Deus. Então Jesus, versículo 17 diz: você é feliz. Se há um motivo de felicidade, é você descobrir a identidade real de quem você é, ou de quem é Jesus, que não deve ser uma coisa muito diferente ou distante uma da outra. Tanto quem Jesus é quem você deveria ser. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram para você quem eu sou, mas foi meu Pai que está nos céus. Quando você chega a essa conclusão tão fácil, tão lógica como deveria ser, nós encontramos a nós mesmos. Nós não estamos mais perdidos quando nós encontramos Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até lá onde quer ir se não passar primeiro por Ele. Passamos por Ele. É o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, e Ele é a base de tudo. Até onde você quer chegar? Eu acho que o seu pé direito, o seu sonho de pé direito é chegar até o céu. O meu pé direito é os céus. Dizem até a frase, diz, né, o limite é o céu. E de fato, o limite é o céu. Mas para chegar lá, a sua fundação tem que ser tão sólida, tão profunda e tão bem construída em cima da pedra, não da areia. Não dos seus sonhos, não das ilusões que este mundo traz, não dos prazeres falsos que esse mundo traz, mas as coisas concretas, como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. Imagine agora um prédio sem fundação. Nós conseguimos imaginar. Se você imaginar alguns filmes, por exemplo, Avatar. Você lembra Avatar, aquelas ilhas flutuando? A gente consegue até imaginar, mas é impossível, simplesmente. Não existe um prédio, por melhor que seja, sem uma fundação. Precisa ter uma fundação, e uma fundação sólida, na pedra. E Jesus é essa pedra angular. Antigamente eles não tinham muito equipamentos, então eles trabalhavam com o que tinham. Eles pegavam uma pedra só, e eles trabalhavam naquela pedra, deixavam ela quadradinha, lixavam se precisasse, mas deixavam quadradinha, perfeitinha, e a partir dali, colocavam a pedra aqui, e a partir dali, construíam o resto. Era a pedra angular, formava esse ângulo, e ângulo que formava o resto. E Jesus é essa pedra. Ele é o princípio e o fim.
Ele é o alfa e o ômega. Ele é a pedra fundamental das nossas vidas. Ele é a pedra da própria vida. Sem Ele, nada existiria. Ele é a imagem. Pensa em Deus. Pensa em Deus. Não estou falando sobre Jesus, nem o Espírito Santo. Pensa em Deus. O que te vem à cabeça? Nada. Porque é tão grande que não cabe nas nossas cabeças. Não cabe. Mas nós tentamos representar Deus por 3 palavras: onipotente, onisciente, onipresente. Esse é Deus. Só cabe em palavras, mas não cabe numa forma. Deus não tem uma forma. Deus não é um homem velhinho que está lá no céu. Não é. Deus é eterno. Todo lugar Ele está, tem todo o poder. Esse é Deus. Mas agora pegue tudo que você pensa, consegue pensar de Deus, ou também essas 3 palavras, onipresente, onipotente, onisciente, coloca dentro de um ser humano. Qual é o nome dele? Jesus. Agora você consegue compreender Deus e colocar Deus dentro da sua cabeça. Porque se você não consegue colocar dentro da sua cabeça, visualizar, aquilo não existe. Aquilo não tem forma, aquilo não tem sentido. Que você nem consegue, nem sequer desenhar, não tem sentido. Por isso que a gente ajuda as crianças a chegarem a entender o que são palavras através de desenhos. E aí a gente chega lá, matemática. Matemática a gente não começa para criança com números. A gente começa 1 bolinha, 2 bolinhas, né? Alguns de nós ainda precisam voltar a esses princípios, né? Eu sou ruim em matemática. Então, nós precisamos de princípios para chegar até lá. Então, esse é Jesus, a imagem do Deus invisível. Você consegue colocar o invisível dentro da sua cabeça. Esse é Jesus. O Todo-Poderoso está dentro de um ser humano agora. E esse ser humano está dentro de nós, está ao redor de nós, está nos vestindo. E Jesus fala para Pedro: também eu te digo que, assim como você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16. Nós vemos que Jesus então falou: a pedra é essa afirmação sua: eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra angular. A igreja, qualquer igreja que fosse, ela deveria ser construída sobre essa base. Qual é a base? Qual é o fundamento? Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, sempre vivo, mesmo que tenha morrido um dia, ressuscitou. E lembramos disso agora há pouco na ceia. Lembramos o tempo todo, estamos aqui por causa disso. Jesus ressuscitou, Ele é a pedra viva que está sustentando a igreja. Algumas vezes as pessoas perguntam: qual é a sua igreja? E você responde: Igreja de Cristo. Ah, mas não são todas igrejas de Cristo? Deveriam. Mas muitas igrejas, quais são as bases? Você quer enriquecer? Essa é a base, uma das bases. Você quer ser curado? Essa é a segunda base, muitas vezes. Interesses materiais. Não é essa a base. Não é. Porque afinal de contas, mesmo que Jesus tenha ressuscitado Lázaro, por exemplo, ele voltou a morrer. Morrer não é o nosso problema. Nunca foi nosso problema. Morrer seria uma glória, seria uma libertação, seria uma vitória. Deveria ser uma vitória. Isso vai acontecer. E Jesus mesmo disse, quando ele estava perto para morrer: serei glorificado. Ele entendia a morte. Nós às vezes temos medo dela. Por quê? Porque você tem alguma coisa que ainda você não resolveu. Quando você tiver a base sólida, você souber que essa base vai te levar até lá ao céu, você não tem medo. Você não vê a hora de chegar até lá. Alguém lembra quando eu era adolescente, né? Eu lembrava dos acampamentos que a gente fazia aqui no Paraná, no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul. A gente não ia lá para o AMO, a gente fazia os nossos próprios assim. Com 15, 17 anos, né? A Tita tomava liderança muitas vezes, né? E financiava até. Como a gente ficava ansioso para ir viajar para Londrina, Maringá, que a gente ia, lembra? Ansioso para ir. E assim deveria ser a morte para a gente. Com uma base tão sólida que eu não tenho medo, pelo contrário, não vejo a hora. Deveria ser assim. Quando nós tememos é porque nossa base ainda está balançando. Mas Jesus, se Jesus é a pedra, se Ele é a pedra viva que sustenta a sua fé, a igreja que Ele edificou, não temos essa questão, não temos esse problema. E Pedro,
um apóstolo importante, mas não deixa de ser um pecador, um pescador, um homem simples. Uma vez eu estava, acho que em João Pessoa, em algum lugar assim, faz muitos anos, nem conhecia o Ranieri, nem sabia que ele existia. Talvez ele nem existisse. Não sou tão velho assim também. Mas enfim, fui conversar com um pescador, acho que também era um pecador. Não saiu nada, só eu falava. E olha que eu não sou de muito falar, hein? Imagina. Talvez Pedro fosse assim, um homem introvertido, um homem que a vida disse para ele: você não. E era exatamente isso. Jesus escolheu aqueles para que a vida disse: você não. Eles já tinham passado todas as fases e agora eles estavam no final. Eles iam morrer pescadores, coletor de impostos. Discípulos de Jesus foram aquelas pessoas que o mundo disse: você não. Porque eles já tinham sido crianças, já tinham estudado nas escolas dos judeus, eles sabiam ler, escrever. Eles já tinham sido adolescentes, já tinham sido escolhidos para não participar mais da vida religiosa e serem, quem sabe um dia, um dos rabis. Pedro foi escolhido para ficar como pescador, mas quando Jesus passou, ele disse: você sim, eu quero levar você. E essa é a sua história também. Era você é do você não, e ele está dizendo: eu quero você lá no céu. E esse mundo, dizem, tem 8 bilhões de pessoas, e você, sim, foi chamado aqui, não foi por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não veio porque, hoje é um dia friozinho, né, para a gente ir para a igreja. Bom, realmente não é, né? Não é. Nós estamos falando sobre pedra, e minha mão está como uma pedra. Se eu dar um tapa em alguém, eu tenho medo de ou quebrar a cara de alguém ou quebrar minha mão. Um dos dois vai acontecer, né? Porque está bem frio. Você foi escolhido. Você que estava lá fazendo qualquer coisa na sua vida, você foi escolhido para estar aqui hoje entre 8 bilhões de pessoas. Você sim. Você que deve saber por que você está aqui. Se você não sabia, talvez você não sabia. Pedro não sabia, mas Deus diz para ele: este que você está indo atrás dele é o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai do céu. E não é para todo mundo que Jesus fala isso. Sabe qual é a primeira pessoa que Jesus disse: eu sou o Cristo? Foi para uma mulher que era adúltera, que já tinha tido vários maridos. Quando ela foi pegar água sozinha num poço lá, porque ninguém queria andar com ela, ela roubava marido de todo mundo. Devia ser bonita, pelo menos, né? Ou simpática. Quando não é bonito, melhor ser simpático, né? Às vezes eu não sou nenhum dos dois. Pedro, casado, tinha uma família. Pedro, um apóstolo importante de Jesus, sim. Mas Pedro, para este mundo, não era ninguém. Você não é ninguém, você é um número, você é um CPF, você é um RG, você é um funcionário que vai se aposentar e o governo quer que você não aproveite o máximo possível, que você morra rápido. E se tudo isso acontecer, que você tenha segurança de que a sua base foi bem fundamentada e você vai chegar até o céu. Pense novamente no pé direito aqui. Para ter essa altura, quanto profundo foi a fundação? A mesma coisa as nossas vidas. Quer chegar até o céu? Cave. Vai ser difícil. Eu comecei a construir uma casa aqui em Curitiba, num bairro onde eu morava antigamente, e eu mesmo achava que eu podia fazer isso. E fui. Comecei a cavar buraco. Mas as minhas mãos, como você acha que ficou? Eu tinha bolhas, e essas bolhas estouravam e viravam machucado, mas não dava mais para parar. Eu tinha que fazer uma boa fundação. A mesma coisa você. Vai doer. O corpo vai doer. Vai ser difícil. E vai ser solitário, se você quiser fazer a coisa certa muitas vezes. Jesus disse que este caminho é estreito e é solitário. No meu caso, eu tenho que passar de lado e ainda fazer assim, fica até mais bonito, né? Pegando a barriga, colocando para dentro, para passar nesse caminho. E de vez em quando você encontra alguém, muito raramente você encontra alguém neste caminho, porque é um caminho solitário. E Pedro não era infalível, e foi o primeiro a usar as chaves do reino dos céus. E Jesus disse: olha, você acertou quem realmente eu sou, não foi por acaso. Não existe acaso, não existe coincidência. Deus está nessas coisas.
E ele mesmo disse mais tarde: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, a pedra principal que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles entenderam as palavras naquele momento, e o coração deles apertou, e eles falaram: nós matamos o Cristo, aquele que nós estávamos esperando desde a fundação do mundo? Sim. O que devemos fazer? Cada um de vocês, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro usou a chave e abriu a porta do reino dos céus. Jesus Cristo, a fundação da igreja. Começou a igreja naquele dia, e ela subsiste até hoje, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é mais forte do que tudo. Se predisseram que a igreja, ou que a Bíblia não existiria, a igreja não existiria, mas tanto um quanto o outro continuam existindo. Quantas vezes talvez predisseram que o Cajuru em alguns anos vai acabar? Quantas vezes provavelmente pensaram isso, torceram para isso? E aqui estamos nós, abrindo a Bíblia e sendo igreja de Cristo, o mais simples que podemos ser, porque tem uma rocha debaixo de nós, porque tem uma rocha firme debaixo de nós, e que vamos nos construindo até os céus. Nem o inferno pode vencer a igreja que Jesus edificou, nem o inferno pode sugar você, nem o inferno pode. O inferno, ele engole tudo. A função do inferno é isso, é castigar. Um só, na verdade, os seus demônios, você já sabe quem é. Mas ele está desesperado, ele não pode fazer mais nada, ele já está condenado. Ele achou um meio só. Ele sabe qual é o fraco de Deus. Como que ele pode machucar Deus? Ele tem uma forma só: você. Você é a única forma que ele pode fazer Deus chorar. Única forma. Deus é forte, onipotente, onisciente, onipresente, mas ele é tudo isso por causa de você. Não é por causa nem da pessoa que está do seu lado. Incrivelmente Deus é assim, eu não posso ser assim. Eu não consigo amar nenhum mundo, não consigo amar todos vocês, consigo amar algumas pessoas somente, porque eu sou limitado. Mas Deus ama você como se você fosse a única pessoa do mundo, porque Ele é Deus. E Ele sabe quem é você, e Ele ama você de tal maneira que Ele não criou o inferno para você. A Bíblia, já notou que a Bíblia fala muito pouco sobre o inferno? Sabe por quê? Porque não interessa. Porque não é para nós, não nos interessa. Você também não quer ir para lá? Satanás está desesperado, ele não tem mais o que fazer, mas ele achou um meio só: você. Não permita, não permita. E a Bíblia fala tantas vezes: toma cuidado, coloca o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Se reveste de Jesus Cristo, se vista de Jesus Cristo. Quando ele vê para você, olha para você, se ele vê Jesus, ele foge. É aquela história do vampiro, né? Mostra a cruz e ele foge. E é esse Jesus que nos protege. Esse Jesus que nos protege. Ele nos protege de tal maneira que estamos seguros, estamos firmes na rocha. Pense num buraco negro. Não sei se você tem acompanhado assim os estudos, né, eles assim. Quando nós entendemos Jesus, nós entendemos a nós mesmos. Olhar para Jesus é olhar para o espelho. É como eu deveria ser. E nós sabemos disso. E nosso espelho é a palavra de Deus. Nós olhamos para o espelho e de vez em quando nós cobrimos a nossa face, porque nós nos envergonhamos que nós não somos quem deveríamos ser. O inferno está expandindo. Um dia ele vai explodir de tanta gente, de tanto pecado. Mas você está fora disso. Você está protegido disso. O seu universo está protegido, com bases firmes. E esse é o nosso Senhor. A Bíblia inclusive fala como é que o mundo está flutuando. Uma analogia para nós entendermos que a Bíblia diz: é a mão de Deus que está segurando. Firme. Bases firmes. Ninguém move Deus do seu lugar. Ele estará lá até o final. Um dia nós vamos encontrá-lo pessoalmente. O inferno, ele não pode expandir, contra a igreja o inferno não tem poderes. A igreja é que avança e o inferno recua. Quanto mais a igreja avançar, se for uma pessoa somente, o inferno vai recuando.
o papel da igreja é diminuir o inferno. Para nós mesmos que estamos aqui para começar, e para o mundo o que for possível. E o mundo é uma pessoa de cada vez. Mesmo que nós conseguíssemos trazer uma só pessoa, valeu a pena para aquela pessoa. É todo o mundo dela que nós podemos compartilhar a salvação. O inferno nunca, jamais vai destruir a igreja que Jesus edificou, porque está fundada em rocha firme, a rocha eterna. Nós cantamos isso, né? Rocha eterna, rocha firme, esse é Jesus. E ele vai voltar, mostrando que os céus está aberto para nós. Bom, você lembra dessa pedra? Ela está envolta agora com esse domo. Antigamente, aí você sabe o que tinha, então não sei se você sabe, é uma imagem de Jerusalém. Antigamente era o templo de Jerusalém, mas antes disso tinha aquela pedra. Sabe que pedra é aquela? Um dia Deus falou para Abraão: pega o seu filho, seu único filho, vai lá e sacrifica seu filho. E ele foi lá sacrificar o seu filho. E quando ele foi fazer o ato, Deus providenciou. Aquela pedra era a mesma pedra onde construíram o templo de Jerusalém. E Jesus hoje é a nossa pedra. Deus protege a igreja, porque essa pedra é Jesus. Assim como esse domo hoje em dia, que nem é um domo cristão, ele está protegendo aquela pedra. Nós temos essa proteção. Não importa agora lá mais, porque Jesus é a nossa pedra. Não é mais uma pedra nessa terra, é uma pedra eterna, que vence tudo e todas as coisas. Jesus é a maior pedra do mundo, a pedra angular, a pedra da igreja, a pedra da eternidade. Se há eternidade, de fato há, ele nos mostra isso por ter vivido, morrido, mas ressuscitado e vive para sempre. Começando nos nossos próprios corações. Os apóstolos entenderam, os fariseus entenderam, alguns até dos sacerdotes também entenderam. E quem foi entendendo foi se convertendo para Jesus, e Jesus salvando. Jesus é a base de tudo, a base da nossa fé. Mesmo que nós não vençamos aqui algumas coisas, nós vencemos tudo no final, porque estamos com a base bem garantida. Jesus Cristo é a nossa base. Feliz é você que sabe quem é Jesus, porque quando você encontra Jesus, você encontra a si próprio, e você não fica mais perdido. Nada mais pode te tirar do caminho da verdade e da vida. Bem-aventurado, diz Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Às vezes jogam pedras em você realmente. Você que vai escolher o que fazer com elas. Faça bases firmes e vai construindo com as pedras que jogam em você. Não tropece. Uma das pedras que jogam para nós decidirmos o que vamos fazer com ela, é Jesus. Jesus é uma das pedras que Deus jogou em nós. E pergunta para nós: o que você vai fazer agora com essa pedra? E nós decidimos o que fazer. Tropeçamos em Jesus ou construímos com Jesus? Mas Ele não deixa e nunca vai deixar de ser a pedra angular. Feliz somos nós que compreendemos que Jesus é a pedra angular. Feliz de nós que construímos com Jesus bases sólidas que nos levam até o céu. E nem o inferno poderá prevalecer contra a igreja que Jesus edificou. E a igreja somos nós. Pedras vivas. A Bíblia nos chama assim. Pedras vivas. Você é um pedacinho vivo que foi colocado ali na construção de Deus. Continue sendo, não deixe de ser. Não seja uma pedra morta, uma pedra onde tropeço, pedra de tropeço. Nenhum para nós mesmos, muito menos para o mundo. Quem é Jesus para você, mesmo quando você nem sequer abre a boca? Quem é Jesus para você? Talvez um bom homem, talvez um profeta, talvez o Filho de Deus? Agora eu gostaria de perguntar, e só tem uma resposta, e nós todos precisamos confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, como Filho de Deus. Quem é Jesus? Um de cada vez. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Salvador, Filho de Deus,
e a pedra angular, qual nós construímos a base da nossa fé. Deus seja louvado. Amém.